Toca junto aí. Vambora. E sabe, às vezes a gente olha para nós e quem sabe a gente não vê todas essas características. Mas eu nem estudei, quem sabe eu nem consegui ainda buscar aquilo que eu precisava acerca do meu intelecto, da minha carreira profissional, o que for. E sabe que a gente vem com esses conceitos quando nós não éramos ainda e viemos para a fé cristã achando que vai ser exatamente isso. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, mas a gente não consegue nos vermos como vencedores. Quiçá, mais que vencedores. A Tassiane não gosta que eu falo quiçá. Aí eu falo. Só para ela ficar. Sabe, gente, é uma alegria estar aqui. Meu nome é Diego. Eu sou casado com essa maravilhosa e linda mulher chamada Tassiane. Nós temos 2 filhos. O primeiro tem 4 anos, Manassés, e a segunda tem 1 ano e 5, chamado Giovana, Gigi. E o Maná são as nossas alegrias. E é uma alegria estar aqui, viu? Uma alegria extraordinária conhecê-los, tocar parte do povo, parte do corpo. E eu gostaria que você agora preparasse os seus ouvidos, o seu coração, porque eu acredito que você vai ouvir coisas que você precisa ouvir. E Deus vai mexer, já tem mexido, tem uma turma de ministros aqui se formando, que eu creio que Deus tem falado com eles. E eu aguardei esse tempo para a gente conversar hoje, para a gente abrir a Bíblia, para a gente conferir algumas coisas, que isso venha com um grande intento do Senhor, para nos mostrar um novo nível que Deus quer fazer com vocês nessa cidade. Porque se essa cidade diz acerca de vocês, então significa que nós temos que ter identificação com ela para ganhar ela. Deus não se preocupa com um pedaço de terra. A Bíblia diz que pede-me e darei as nações por herança, e obviamente que Deus não estava preocupado em dar um pedaço de terra, Brasil, um pedaço de terra, Alemanha, não. É pessoas que Deus gosta. Deus ama as pessoas, Jesus morreu por pessoas, ao ponto dele fazer tudo o que fez na criação, mesmo assim o ser humano decidir não querer, e ele ainda assim insistir e dizer, vou criar um caminho. E aí veio o nosso Senhor, veio o nosso Mestre, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, e cumpriu o seu propósito. Orou acerca da minha vida, da sua vida, em João 17, ele estava nos vendo. Mas como assim? Você foi alvo das orações de Jesus quando você nem sabia que existia. Isso é tão significativo porque ele faz coisas através de nós, por nós e conosco, que nos leva a lugares que quem sabe nós jamais pela nossa força iríamos. O que significa isso? Significa que Deus quer falar com você para levar o evangelho simples, sem mistura, puro, a pessoas. Porque Deus ama pessoas. Deus te amou tanto. E por mais que você pense assim, antes de eu entrar na palavra, de fato, por mais que você pense que alguma pessoa é muito difícil, eu quero dizer para você que difícil era você. Você era difícil. E hoje você mudou tanto. Nós mudamos tanto. Sabe, nós mudamos porque... Só preste atenção, eu quero fazer uma base aqui para você, e vou entrar naquilo que Deus quer falar, tá? 1 Pedro 1, 23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23 diz que o nosso DNA, a nossa genética, ela não tem corrupção.
A nossa política tem corrupção, nós não temos. Pessoas podem se corromper, nós temos a propriedade de não se corromper. Eu quero falar sobre darmos frutos. Quero falar sobre igreja que dá fruto. Igreja que muda a sociedade, igreja que revoluciona, porque o nosso Senhor mudou o contexto que Ele viveu. Eu não sei você como é que imagina Jesus, mas eu imagino Jesus o cara mais diferentão que aquele povo viu. Ele não cabia dentro de um sistema religioso, por mais que ele participava da sinagoga, dos cultos que aconteciam na sinagoga. Mas ele mesmo, quando teve a direção, quando ele se encontrou nas escrituras, ele leu o texto e disse: ó, estou aqui galera. E a tradição conta que ele foi sentar na cadeira do Messias que existia dentro da sinagoga que ele estava. E vocês imaginam o povo religioso olhando aquilo ali? Meu Deus, mas quem é esse? Quem é esse? Ele quebrou todos os conceitos. Ele conversava com prostitutas na esquina, no meio da rua, em qualquer lugar. Ele comia bastante, a ponto do pessoal dizer: isso aí só come. Parece gaúcho. Gaúcho crente. Óbvio, a única vez a gente foi casar, a pessoa responsável pelo salão lá disse assim: vocês são cristãos? Aí eu disse: sim. Sim. Não bebe, mas come, né? E Jesus comia bastante, bebia vinho. E um dia questionaram ele sobre isso. Viveram coisas, perguntaram coisas para ele. E ele disse: olha, a sabedoria se justifica pelas obras. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele gosta de pessoas. Ele ama pessoas. Ele quer contato com pessoas. A sua igreja tem e ama e vive em torno de pessoas, de cuidar de pessoas, de falar com pessoas, de tocar pessoas. Você vai pagar uma conta no banco e você vive pessoas. Eu trabalho com vendas. Deixa eu te dizer, você trabalha com vendas, mas você vende para Deus. Você está enganado, você se confunde quando diz que vive de vendas. Não, você vive de vendas para Deus. Nós temos que mudar os nossos conceitos, sermos mais bíblicos em vez de sermos românticos. Eu uso muito essa expressão. A gente vem com muito romantismo, e daí se depara com a Bíblia, e ela é espiritual para espirituais. E Deus quer fazer uma transformação tão grande nessa cidade. Eu percebo isso. Eu percebo que Deus tem coisas tão grandes, que homens vão sair de trás de lugares, de pessoas, para mudar um conceito equivocado que nós do Rio Grande do Sul temos com Pelotas. E eu não acredito naquilo que eles falam. Eu não acredito nisso. Homens de verdade, homens que honram a sua mulher, homens que honram a sua vida, homens que sabem ser pastor da sua casa. Sabe, tudo que as mulheres querem são homens de verdade. Não homem para dizer que é homem. Homem que tem responsabilidade, que pastoreia a sua mulher, pastoreia seus filhos, cuida. Que toma a iniciativa. Deus nos deu isso. Deus te deu isso. Você que está me escutando, saia de trás de qualquer preconceito, qualquer coisa, e tome as rédeas. E não é um autoritarismo, é autoridade. A autoridade não tem nada a ver com você mandar e falar mais alto. Muito pelo contrário, tem a ver com a sua firmeza, a sua postura, seu jeito de determinar as coisas pela palavra. Não precisa nem gritar. Quando você é firme, você nem grita. Você é igreja. Eu não venho para a igreja, eu sou igreja.
É diferente, é muito diferente. E daí eu sou igreja pagando conta, eu sou igreja ajudando as pessoas, eu sou igreja ouvindo uma pregação junto com os meus irmãos. Como eu amo esse lugar aqui, como eu amo vocês. Sabe, nesse lugar a Bíblia diz que Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Pensa numa pessoa importante. E Jesus não tem vergonha de me chamar, de te chamar de irmão. Mas nós temos. Nós temos que cuidar. Deus quer nos levar para mais perto de uma palavra mais poderosa, que é a mesma palavra que vocês estão ouvindo. Mas, como eu aprendi nesses dias, as coisas têm valor, o valor que nós damos. E se nós considerarmos Ele como a preciosidade, Ele vai ser a nossa preciosidade. Se nós considerarmos Ele como nosso guia, nossa bússola, nós vamos perguntar para Ele primeiro. E daí muito prejuízo, e até financeiro, você já não teria passado. Dar fruto é a melhor coisa. E nós somos autorizados para dar fruto. Ser igreja é a melhor coisa do mundo. Ninguém... Põe pessoas importantes que você acha, todas elas desejariam ser igreja. Não estou dizendo uma religião, não estou dizendo evangélico ou católico, o que for. Estou falando ter Jesus. Todas as pessoas do mundo inteiro estão atrás dele. E nós estamos escondendo o tesouro. Quero dizer para você que Deus está confiando em você para levar uma mensagem. Que mensagem é essa? A mensagem que Ele é bom, que Ele é digno e que Ele consegue ver os nossos defeitos e ainda assim acreditar em nós. Deus gosta de você. Mas você não é bem certo ainda assim de algumas coisas, mas Ele ainda investe em você. E isso é mais do que extraordinário. Isso é espiritual. E eu quero convidar você a olhar algumas coisas da parte de Deus. Sabe, frutificar é o que nós podemos fazer. Fruto sempre é a manifestação. Fruto também pode ser trocado pela palavra resultado. Então é a manifestação da natureza de Deus em nós, que foi implantada pela palavra. Você só pode pensar como Cristo se você tivê-lo. Se você ter Ele, você pode ter a mente dele. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E agora, como esses pensamentos têm invadido a sua vida para invadir a vida de outros? Como é que nós vamos ganhar a mulherada aqui de Pelotas? Como é que os homens vão vir a se congregar conosco? E os jovens, os adolescentes, nossas crianças? Essas coisas têm que estar sempre batendo na nossa porta e a gente respondendo segundo a palavra. Eu quero despertar você a dar fruto. E sabe, fruto é resultado da manifestação da natureza de Deus? É, mas fruto significa evidência. E a Bíblia diz em Salmo 1 que nós somos comparados a uma árvore que dá fruto, que é junto ao ribeiro de águas. E a primeira, quem sabe a primeira que você vai lembrar, características de uma árvore, e a principal é dar fruto. Mas a gente pode dar sombra, a gente pode renovar o oxigênio. Sabe, você chega num lugar e você realmente tira a poluição do lugar. Você é assim, a igreja é assim. Eu não sei o conceito de que você tem de igreja, mas a igreja de Jesus é assim. O ambiente está poluído, melhorou o ar, melhorou a atmosfera. Isso é bom. Dá sombra. Às vezes alguém está tão cansado, alguém vai ser sombra para ele.
Mas a principal coisa de uma árvore é dar fruto. E dar fruto significa que a gente pode alimentar pessoas. A gente pode alimentar pessoas. Fisicamente, sendo o maior banco de alimentos da cidade de Pelotas. Por que não? Contei aqui para os ministros que agora, quando deu o vulcão na Guatemala, a igreja Casa de Deus, que é de um pastor que eu amo demais, que é o Cacho Luna, e um dia ele vai vir a Gravataí, vai pregar, nós vamos fazer uma conferência junto, vai vir aqui, e eles simplesmente tomaram a frente para cuidar das vítimas, da alimentação, dar treinamento para resgate. Será que a gente vai ter que esperar primeiro um vulcão para acontecer? Não, tem as pessoas que estão passando fome aí, e nós podemos dar de alimentos tanto espiritual quanto natural. Sabe o que eu sonho e desejo e sei que vou ver? Igrejas tendo hospitais. Meu Deus, mas o que é isso? É isso. E eu creio na cura, viu? Mas eu creio que a igreja dá mais, sempre dá mais do que recebe. Sempre. Sempre. Você acha que dá alguma coisa quando dá dízimo e oferta, mas é mais do que isso. Que Deus nem está interessado no seu dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Aquela frase que a gente usa por contra é verdade mesmo. Deus não precisa de dinheiro. Agora Deus deseja sempre obediência. Porque obediência sempre te joga no nível maior. Fruto não pode ser produzido, não pode ser fabricado. Você não é um enlatado. Você não é. Você não é massa de manobra, como muitos falam. Você não é isso. Você não se produz, você cresce. E naturalmente cresce. Naturalmente cresce. Fruto se manifesta visivelmente. Ele é demonstrado. Então não se pode se esconder um fruto. Nem tem escondido que não venha para fora. Já disse essa palavra. Nem a mentira. Ninguém pode ficar mentindo e viver uma vida inteira mentindo, porque uma hora a casa cai. Como o seu fruto, o seu procedimento reto sempre vai manifestar. Sempre. Sempre. Manifeste fruto. Não faça esforço. Se você está fazendo esforço, você não entendeu a palavra ainda. Você tem que fluir. Fluir. Você é bom porque Deus é bom dentro de você. E o fruto do Espírito é amor, que se manifesta em paz, em alegria, em bondade, em fidelidade, benignidade, todas aquelas outras coisas lá. Uma fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha só, você consegue dominar-se a si. Você perdoa. Você consegue perdoar. Você consegue perdoar. Você acha que não consegue, mas dentro de você tem uma força que libera coisas. E você faz fácil. Não dói, não machuca. Está na hora de perdoar. Está na hora de pedir perdão. Mas eu gosto desse versículo, Gálatas 5:22. Vocês já ouviram? Conhece? Pode projetar aqui, pastorzão? Não? Não? Se não der, tudo bem. Todo mundo conhece, é o que eu li agora. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, todos aqueles lá. Mas no final do verso, alguns caem para o verso 23, e contra essas coisas não há lei. E eu gosto demais desse verso. Porque a lei não dava para dar fruto. A lei não dava, na velha aliança não dava para dar fruto. A lei consistia em regras. Fazia tudo direitinho, mas mesmo assim não dava. Porque eram 613 mandamentos, era muita coisa para obedecer. Era uma carga que não dava para carregar. Era uma questão de natureza. A Bíblia diz em João
capítulo 1, que a lei foi dada. Ó, pega a lei. Mas graça e verdade vieram até nós. Sabe, Jesus veio até nós. Ele nos abraçou. A gente estava à beira do caminho, a gente estava, sei lá onde estava. Nós, quem sabe, estávamos até como Pedro, já revirado. Mas a graça e a verdade vieram em nós, nos abraçaram, nos encontraram no caminho. Não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros. E pedi para que vocês então vá, dê fruto, fruto que permaneça. Esse é o segredo. João 15 diz: olha, se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão fazer tudo, porque vocês vão pedir para mim e eu vou fazer. Ele é a graça encarnada. Ele é a graça. Jesus tem um nome. Não se podia dar fruto na lei. Era uma questão de natureza, de genética. A natureza dentro não tinha propriedades para dar fruto. Mas na nova aliança tudo mudou. Tudo mudou. Graça e verdade nos abraçaram no caminho. Agora nós conseguimos dar fruto. Nós conseguimos alimentar pessoas. Nós conseguimos até impor as mãos doentes e eles ficarem curados. Porque em nós flui um poder que é mais do que nós pedimos ou pensamos, mas é segundo esse poder que opera dentro de nós que essas coisas fluem. Não é um empoderamento só intelectual. Não é só uma palestra de coaching. É o maior coach do mundo dentro de nós. E olha que é legal essas palestras. E eu oro a Deus para mais homens e mulheres cristãs dominando esse mercado. Nós temos reais condições de fazer isso. E o Paulo Vieira do Febracis é cristão. E eu oro por isso. Eu oro para a igreja sendo colocada em eminência. Sabe, CEOs de grandes empresas do Senhor Jesus, não pare. Você está estudando e Deus te deu essa chamada. Não queira para o púlpito, se o púlpito é dentro de uma empresa. Nós temos que ser em igreja em qualquer lugar. O dia que nós entendermos o que nós colocamos à mão é para a glória de Deus, a gente não tem mais vaidade. Se eu estou pregando, mas se eu estou vendendo, eu estou vendendo. Se eu estou fazendo serviços externos, eu estou fazendo para Deus. É essa a prerrogativa, esse é a direção, esse é o propósito. Eu dou fruto. Eu honro aquele que semeou na minha vida. E nós falamos de semente há pouco. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não sujeitais outra vez a um jugo de escravidão. Ele está falando em Gálatas, um livro só de contrários. Foi desse livro aqui, eu citei ele na nossa aula de ministros. Foi nesse livro aqui que Paulo chegou chutando Pedro. Disse: Pedro, não é assim que as coisas procedem. Não tenta enfiar a lei onde tem graça. E ele está falando agora, ó, foi para a liberdade. Mas permanecer firme é uma postura de quem dá fruto. Porque fidelidade também é um fruto. Domínio próprio também é um fruto. E bondade também é um fruto. Você pode ser bom. Não bom para aqui e para dentro. Aqui para dentro é muito fácil. Levanta a mão, dá um glória a Deus, você já está dentro do... Mas eu quero que você leve essa glória para fora. Para amanhã. Amanhã sim é o dia. Amanhã sim é o dia. 7 horas da manhã, um cavalo de 2 pernas vai te recepcionar na empresa, vai te dar um pataço e você vai ter que demonstrar que você realmente dá fruto. Você vai ter que engolir o seu mau humor, às vezes, que a gente não gosta de acordar cedo, alguns. E você vai ter que se controlar, porque você dá fruto. Não só quando você é solicitado, você dá fruto
você não esconde frutos. E eu gosto dessa parte porque Jesus foi conferir os frutos de uma figueira que parecia que dava tudo certo. E a palavra sempre gosta de conferir os frutos que ela mesma diz que produz. Mas eu elenco sempre 4 características, as mais que eu gosto e que eu creio que são visíveis a toda pessoa, crente ou não crente. Quando a pessoa que ela é de Deus, ou numa igreja que dá frutos, você vai ver sempre essas, no mínimo essas 4 características. Quais são elas? A primeira é o que já foi exposto aqui, que se chama generosidade. E onde é que está? Eu quero que você abra lá em Tito 3. Só para que você tenha a base aí. E é bom meditar nas escrituras, voltar lá. Ler de novo. Ler outra vez. Primeira característica de uma igreja que dá frutos, uma igreja que é estilo Jesus, ela é generosa. E olha o que diz no verso 4 do capítulo 3 da carta escrita do apóstolo Paulo a Tito. Diz assim: contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você é generoso por natureza. Você é fácil, você sabe dar as coisas. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de ouvido, de abraço. Às vezes o que a pessoa quer não é dinheiro, não é recursos, bens materiais, ela só quer ser amada. E eu quero dizer para você que você é um depósito que Deus se perdeu quando foi colocar e derramou amorzinho dentro de você. Derramou, tem amor demais dentro de você. Você consegue amar fácil. Amar fácil. A pessoa é difícil, mas eu amo. Porque amor tem a ver com decisão, tem a ver com critério de dentro, não de fora. É assim. As pessoas generosas, elas amam. Por quê? Porque Deus é generoso. E se eu sou filho dele, eu também sou. O que chega na minha mão, passa. Ah, mas se eu tenho paz, pega a paz aí. Eu vou te ensinar como é que tem paz. Porque paz não dá para sair a gente aqui agora. Assim, ó, tem promoção de 2 quilos de paz ali no Nacional, no Big também tem aqui, né? Não tem, gente. E as pessoas, se tivesse paz para vender no Big, já tinha acabado. E nós temos paz. Pela fé nós recebemos a paz dentro de nós. A gente não fica preocupado com algumas coisas. Quando os outros já perderam até a vida, porque não resistiram dentro de si, não conseguiram buscar paz. E a gente tem paz, mas a gente não oferece paz. Que história é essa? Jesus tinha tanta paz que o mundo literalmente estava acabando. Eles iam morrer, acordaram, tu não te importa que pereçamos. Mas calma, o que aconteceu? Parece que vão morrer. Ele chegou com toda a simplicidade que tinha, mas com toda a profundidade que também tinha, e disse: cala essa boca, vento. Pode parar aí, mar. Não é assim. As coisas não funcionam assim com quem tem paz. Quem tem paz vai dormir. Porque sabe, já leu já na velha aliança que aos seus amados ele dá enquanto dorme. E na velha aliança, que dirá na nova. Mas sabe, Deus é generoso. E generosidade é sinal de abundância. Sabe quando a gente vai ser servido por alguém e alguém é generoso no molho? A gente sempre diz assim: opa, foi generoso comigo, viu? É abundância. E Deus é abundante.
Deus, quando foi dar amor, como eu disse, derramou amor. A palavra generosidade, ou generoso, vem do latim gens, etimologicamente falando. E ela gerou, e ela significa gerar ou fazer nascer. E de gens saiu gente, que relaciona a família, clã. E generoso vem dessa raiz, dessa derivação de gente. E significa aquele que teve um bom nascimento. Tem tudo a ver com a gente. Nós tivemos um bom nascimento. Eu diria até o perfeito nascimento. Nós nascemos de novo. Só quem pode ser igreja pode dizer: eu nasci de novo. E quando você nasceu de novo, você nasceu com propriedades para dar um fruto, que é exatamente o que você precisa e que pessoas ao seu redor precisam. Segunda característica que eu gosto demais de avaliar e de ver, e eu sei que tem a ver com a palavra, é que pessoas que dão fruto, elas são verdadeiras. Elas não conseguem se administrar com a mentira, elas não conseguem se associar com a mentira. Efésios 4:15, leia lá, por favor. Vou dar as bases para que você fique, para você dizer que eu não usei a Bíblia. Lembra disso lá? Eu falei Efésios 4, né? Isso. Texto maravilhoso. Aliás, Efésios, né? Romanos, Efésios e Gálatas são livros que você tem que ler diariamente, se for preciso. São os livros que eu mais admiro na Nova Aliança. É os livros que eu sempre estou lendo, relendo, consultando. Depois eu dou uma mergulhada em Hebreus, assim, que é para... Mas fique em Efésios. Olha o que diz: longe disso, verso 15 do capítulo 4. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Pessoas verdadeiras, elas sabem a unção que comportam dentro delas. E a Bíblia diz que a unção que está dentro não é mentirosa, não é fake, não é inventado por ninguém, ela é verdade. E ela ensina todas as coisas. Ela não desfaz nenhum ministério, nenhum pastoral, nenhum de mestre, mas ela desconfigura a ideia de velha aliança, que se precisava de um sacerdote, para agora sermos o sacerdote e termos condições reais de ministrar pessoas. Aliás, nós não somos sacerdotes aqui dentro. Aqui nós somos irmãos. Aqui a gente carrega as cargas uns dos outros. A gente ora uns pelos outros, a gente se admoesta, a gente se corrige também. Coisa boa ser corrigido. Se você não consegue ver a correção com bons olhos, pode ser que você não seja filho. Porque Hebreus 12 fala exatamente isso. Então, quanto mais você for corrigido, mais você tem a condição de entender que você é filho. E correção não é ruim não, viu? Correção pode ter um começo amargo, mas o final é fruto de justiça. E pessoas que se envolvem com o Espírito de Deus e dão frutos, elas são verdadeiras. Elas fogem de mentira. Aliás, elas identificam mentiras muito facilmente. Elas crescem em tudo, porque o amor não se envolve com mentiras. Eu posso até dizer verdades, mas se eu não colocar ela com aquele amor, o molho do amor, aquilo que foi derramado dentro de nós, pode ser que eu gere um outro sentimento. Porque dentro de nós aqui, nós somos sacerdotes para lá, viu? Dali para fora. Aí nós somos ministros da reconciliação. Somos sacerdotes que intercedem entre o povo e para se aproximar de Deus. Aqui não, aqui ninguém é sacerdote. Aqui a gente é irmão. Aqui a gente quer saber quem é que está precisando de ajuda para levantar ele. Não para pisar, para levantar. Aqui a gente começa
no nosso QG a gente começa a lembrar de quem está perdido e diz: fulano, vamos atrás. Vamos bancar de Jesus e vamos atrás daquela uma que está se perdida. Porque nós somos Jesus. Na sua essência, dentro de nós, o Espírito é verdade. Se envolva com a verdade. Ah, a mentira veio bater na sua porta. Nem atenda. Até o toque dela na porta você já identifica que é diferente. Não abra, mas quando a verdade bater a porta, já entra e já joga na mesa. Porque na mesa ele gosta de cear. Gosta de comer junto. A verdade gosta de sentar com a gente. Para ter altos papos. Sabe, a terceira característica que eu gosto de pessoas que dão fruto é que elas são perdoadas e vivem o perdão. Elas não estão ligadas a mágoas. Elas não se ligaram mais ao passado. Elas conseguem olhar para o passado, mas sem dor. Ah, mas eu fui órfão, fui aquilo. Fui, acabou. Você tem um pai, ele te sustenta, ele é real. Ah, mas você não sabe o meu passado, que você nem quer saber. E sabe, Deus não trabalha com o seu passado. O seu passado não tem a estrutura de te projetar para o futuro. Não tem, não busque lá. Busque na palavra de Deus, que é fé, que gera fé e que te projeta para frente. O evangelho sempre é para frente. E pessoas que dão fruto, elas perdoam. Elas sabem perdoar, elas sabem se conduzir. Elas não sabem ficar ressentidas. Às vezes a pessoa falou, machucou, e você tem a seriedade, o compromisso com a palavra, de dizer assim: ô fulano, isso me machucou. Você não sabia, mas você tem essa habilidade. E sabe, na verdade você sabe. Mas às vezes é bom lembrar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Sabe, perdão não tem a ver com quem fez a bobagem primeiro. Não. Perdão tem a ver com quem tem o fruto para reconhecer. Ah, mas o meu irmão fez algo contra mim, então eu deixo a minha oferta aqui. Porque muitos se escondem atrás disso, e Jesus, já sabendo com quem já ia se envolver, já falou o que tinha que ser falado. Deixa a tua oferta ali, nem oferta. Vai buscar o teu irmão. Reconcilia o teu irmão. Você que dá fruto, você perdoa. Você libera perdão. Mas a pessoa nem tem capacidade de pedir perdão, mas você já sabe perdoar. E sabe, deixe claro, seja transparente. Não para magoar. Cresçamos em tudo, falando a verdade em amor. E o amor preserva. Eu entendi, claro, isso. O amor preserva, ele não machuca. Ele não fala para se ensoberbecer. Ele não fala para tomar uma postura egoísta, orgulhosa. Não, ele fala porque ele gosta de preservar. E se eu e você não cuidamos do nosso irmão, o que estamos fazendo aqui? Você quer agradar o Eliomar e a Socorro? Não, meus amados. Postura. É postura. Eu falei, daqui a pouco vocês já conhecem esse exemplo, mas o Alexandre o Grande, quando estava passando numa das legiões, ele encontrou um cara lá meio sem noção, assim, na postura. Não estava com a postura correta. Ele chegou assim: qual é o teu nome? Alexandre, ele respondeu. Ou troca de nome ou muda de postura. Sabe? E nós precisamos disso. Se você se chama por pequeno Cristo, cristão, então tem a postura dele. Ou se não, não serve. Onde está isso? Está lá em Marcos 11. Marcos 11, texto maravilhoso, né? Que fala de fruto, fala de figueira, fala de fé. Mas eu quero que você vá lá um pouquinho. Marcos 11, 25, 26.
Diz assim, 23 a gente ouve direto, né? Mas o 25 fala alguma coisa bem interessante. Diz assim: mas quando estiveres orando, se tiverdes algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai Celestial que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. E daí alguém olha um pouquinho mais adiante e vê que Jesus cumpriu a sua função e perdoou os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Mas quando eu não perdoo, eu não considero a obra de Cristo. E daí não adianta, ele perdoa o pecado de todo mundo, mas eu não consigo reconhecer o perdão porque eu me faço Cristo, eu me faço Deus. Deus perdoa, você que é melhor do que Deus não perdoa. Você nem diz isso, mas quando você age desse jeito, você age dessa forma. É como se você está pensando assim: Deus conseguiu perdoar todo mundo, agora você, a boa zona de Pelotas, não consegue perdoar. Não existe isso, meus amados. Você faz Cristo não conseguir completar o seu sacrifício para você. Você nega o sacrifício da cruz, porque a cruz conseguiu aniquilar o poder do pecado. Mas só quem crê recebe. Quem não crê vive debaixo de condenação. E daí não sabe por que a coisa não prospera. Mas sabe, porque está atentando contra a sua própria natureza. A sua natureza é dar fruto, e fruto que permanece, e fruto de justiça, e fruto de amor, fruto de verdade, fruto generoso. Então perdoe e vá viver a sua vida. Perdoe e vá, não dá desculpa para os outros. Não vai viver das ideias, mas se eu vou me colocar numa posição inferior. Que posição inferior? Posição inferior quando você sabe a palavra, mas você desce do alto nível que a palavra produz para um nível qualquer. Nível mais baixo, médio, subterrâneo. Se você não está no alto nível que a palavra produz, você já está em pecado. Porque está decidindo algo que é contra a sua natureza. E quarta, que eu gosto demais, está lá em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Tem várias outras, né? Mas essas que é a mais visível e que muda o contexto de dentro de igreja e de fora da igreja. Que diz assim, verso 9 de 1 Coríntios 3: porquanto nós somos colaboradores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Fala que nós somos cooperadores. Fala que nós somos facilitadores. Característica que quem dá fruto, ele facilita o caminho. Ele dá preferência para o irmão. Ele não fica achando que é de mais nem que é de menos. Ele faz o que tem que ser feito. Ele honra pessoas. Eu falei aqui para os ministros, a gente tem que sair da condição só de ser obediente para ir para a condição de honra e de admiração. Quando nós obedecemos fielmente e somos cooperadores dele, somos facilitadores do reino, nós não importamos quem vai receber os louros, a fama. Nós fazemos, nós às vezes nem somos citados, mas aquilo que nós semeamos sempre vem, bate e volta. Você dá, mas você recebe. É a proposta do céu. Se você quer ganhar muito, então dê. Se você quer receber perdão, perdoe demais. Seja exagerado no perdão. Se você quer receber amor, ame. E o amor do tipo de Deus é aquele amor que sabe que a pessoa não tem condições de voltar, de dar de volta. Mesmo assim você insiste em amar. E sabe, Pelotas precisa de pessoas que amam. A cidade de Pelotas só precisa ser vista como alvo do amor de Deus. E que você faz parte disso.
Que você não precisa de um título de pastor, nada disso importa para Deus. Deus quer você. Mas eu nem sei falar direito. Mas quem disse que você precisa falar? Dê glória a Deus pelas suas atitudes. Vai ter lugares que você não vai poder nem falar de Deus, literalmente. E você vai ter que ser um exemplo vivo de como se procede, de como presta contas. Facilite o reino. Facilite a vida dos seus pastores. Facilite a vida do irmão. Se viu que tem alguma debilidade, vai lá, pega junto. Mas isso não tem glamour. Sabe, o Espírito quer movimentar vocês a olharem lá para fora. Aqui é importante as pessoas chegarem, terem uma boa acolhida, se sentirem amadas. Vocês que nos visitam, vocês são amados, sabia? Como eu me senti amado, mas vocês também. E eu nem perguntei se você é crente ou não, só quero dizer que você vale muito para Deus. Muito, 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 muito. E na verdade, tudo isso aqui é para você. É para pessoas que não tinham valor nenhum, mas Deus gosta daqueles que são desvalorizados. Deus consegue acreditar valor naquilo que nós naturalmente não conseguimos dar valor. Deus trabalha com vidas, através da sua vida, com a sua vida, por vidas. Quando você entender o amor de Deus, você não peca mais por egoísmo. Que nós somos, às vezes, nós rateamos nisso. Nós somos egoístas. Sabe, alguns precisam de cura, mas você precisa impor as mãos também para outros receberem. Alguns precisam de finanças transformadas, mas sabe, a sua finança transformada tem a ver também com o seu dar. E às vezes não é só no momento de oferta que, como instituição, às vezes Deus vai mandar ofertar. Vocês creem que Deus manda ofertar? Eu não ia fazer isso, eu vou fazer, porque eu sei que o Espírito está... Eu fui tomar banho hoje, eu vim para cá, o Espírito me lembrou de uma pessoa. E eu disse, vou fazer isso. Nem primeira vez que eu fui lá, mas eu quero ofertar. Não é o valor, é a lembrança que o Espírito tem de pessoas. Deus se envolve com pessoas. Deus ama pessoas. Deus quer pessoas. Nós podemos ter a melhor estrutura, e eu oro por isso por vocês, viu? Eu acho que esse lugar já deu o que tinha que dar. Eu penso num lugar, um auditório preparado, a gente usar as artes, teatro, fazer alto, a cidade inteira de Pelotas. Vamos trazer todos os artistas. Mas lá só tem pessoas que não se afirmaram numa sexualidade. Pois eles têm que vir agora. Como é que eles vão ler a Bíblia, meus irmãos? Aqui a Bíblia, aqui a Bíblia. Ó, estou vendo várias aqui. Nós temos que chegar onde ninguém chegou. Igreja que muda. Quer ver como nós não estamos preparados? E se chegasse alguém aqui montado? Se chegasse aqui, viesse agora do prostíbulo e parasse aqui no culto, você abraçaria essa pessoa? Ou você mandaria ela se vestir? Nós estamos tão despreparados que isso nos choca. Ou vocês acham que com que traje chegou a mulher pega no adultério? E Jesus nem falou, começou a desenhar. Só pode ser louco. Alguém olhou lá e disse, não, agora pirou.
quando chegar aquelas pessoas que já fizeram a transferência de sexo, nossos irmãos que se converterem agora são eunucos, como é que nós vamos tratar? E aí? É com você, igreja. É mais do que isso. Como a sua postura vai fazer, você acha que é, mas não é. Ou pelo menos não está demonstrando frutos que é. Cuidado. Dar sombra é bom, melhorar o ar é muito bom, mas a finalidade de uma árvore é dar fruto, é alimentar pessoas. Eu vou fazer algo. Diz para ela que Deus a ama. É eu e o meu irmão. Depois você pergunta, mas Deus ama ela. Diz para ela que Deus mandou para ela. Sabe? Quando nós não temos mais a nossa vida como preciosa, honre a vida dos seus líderes. Isso é pessoas que dão fruto. Eles já não têm mais o vigor de 20 anos atrás. E eu sou grato. Sou grato a vocês, porque um dia deixaram eles irem a Gravataí e eles ministraram a nossa vida. E um dia ministraram a nossa vida, e hoje vidas estão sendo salvas porque vocês nos ajudaram a ajudar eles a ir. Sabe, chegou um novo tempo para vocês. E esse tempo tem a ver com vocês, não tem a ver com eles somente. Obrigado. Obrigado, mano. É hora de fazer acontecer. É hora de você entender a necessidade, não de uma igreja, não é isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está vendo a necessidade da igreja que agora está num bar bebendo. Meu Deus, o que é isso? O amor de Deus já resolveu o problema deles. Eles só estão lá porque eles não entenderam o que nós já entendemos. Deus já cancelou o pecado deles, mas eles têm que crer agora. Mas como vão ouvir se não estão sendo pregados? E não é pregar de púlpito, é pregar com os púlpitos móveis que nós temos. Quando você constrói uma casa, pregue construindo. Se você administra uma empresa, administre pregando, construindo coisas, construindo conceitos dentro de pessoas, amando pessoas, trabalhando por pessoas. Quando você entender que você não tem um líder, um chefe, um patrão, mas você tem um Senhor que é Senhor de todas as coisas, você trabalha. Às vezes você não é valorizado por pessoas, mas Ele vai te colocando em níveis maiores. E nós somos frutos disso. Quantos têm um testemunho para dar? Nós damos frutos. E os nossos frutos têm que repercutir em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, nações. Eu creio numa igreja que vai influenciar. Eu sempre criei nisso. E eu continuo crendo. Se você hoje sair daqui incomodado, eu já vou me dar por satisfeito. Porque eu quero que você pense nisso, como você honra a Deus, como você tem vivido a sua vida. Você tem vivido para o seu umbigo. Meu Deus, que falta de criatividade é essa? Ei, o Espírito está convidando você. Não é uma acusação, eu não quero jogar acusação para vocês. A graça não permite isso. Mas ela quer levantar você. Ela quer levantar você por dentro.
E aí as coisas vão começar a mudar. Daí você vai ver uma situação difícil, olha aí, era a oportunidade que eu precisava. Voltar minha fé em ação. É postura, gente. De igreja vencedora, de igreja que sabe o que quer, para onde está indo, como vai, com quantas vão. Ou vocês acham que 500 mulheres é muito? Não, meus irmãos, nós temos que pensar para evento para 5 mil mulheres, 50 mil mulheres. Mas isso é muito, muito. Então você está pensando muito pequeno. E Donald Trump, uma vez perguntado, disse assim: qual o segredo de quebrar, recuperar, quebrar, quebrou 3 vezes, né? Ele disse assim: eu resolvi pensar grande, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho, então eu vou resolver pensar grande. O cara pensou tão grande que hoje é o presidente dos Estados Unidos. Bom, ruim, não importa, mas que ele botou um objetivo na vida. E eu e você temos que pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Pense em ser o melhor mesmo. Não é errado. Muito pelo contrário. O melhor habita dentro de você. Ah, eu faço doce. Pois faça o melhor doce que eu sei que vocês fazem. Eu lavo o carro, pois você vai ser o melhor lavador de carro de Pelotas. O mundo não viu um lavador de carro melhor que você. Quando nós começarmos a ter esse entendimento, e o que nós fizermos é para a glória de Deus, coisas vão se manifestar, milagres extraordinários, mas está além da sua capacidade. Tem a ver com o seu interior recriado. Quando você entende a sua natureza, você consegue entender a natureza do tipo de Deus. E daí você consegue entender que Jesus fez uma oração que é para manifestar a vontade dele na terra como ela é no céu. E foi Jesus, e essa oração a gente sempre ora, né? Dê fruto. Dê fruto. Dê fruto. Passe do nível só de obediente, passe o nível de honra. E não honre só pessoas, tem que honrar os nossos líderes, tem que honrar pessoas aqui, honre pessoas fora. Honre para você ver o nível que você vai subir. Ah, mas a pessoa faz, paga para isso. Elogie. Manifeste. Cara, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos servido. Quando a gente começa a usar essas expressões, é a igreja invadindo, é a igreja se manifestando, é Jesus querendo ter comunhão com as pessoas. Onde é que está isso? Está lá em Efésios 1. Que nós somos o corpo dele. A cabeça não vai sem o corpo, e nem o corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça dá problema, dá tumulto, assusta. Mas quando o cabeça vai, o corpo vai junto. Nós somos o corpo dele. Nós discernimos bem o corpo, por isso que tomamos ceia. Nós somos o corpo dele. Saia daqui hoje querendo fazer diferença na sua cidade, na sua igreja, na sua congregação. Ah, mas eu não me envolvi em nada. Pô, agora eu quero me envolver. Também não precisa se envolver com tudo. Daí deixa espaço para os outros também. Até para você fazer com excelência. O nível do seu envolvimento é o nível que você pode ser excelente. Que faça uma coisa, mas faça com excelência. Faça com vontade. Expresse Jesus. Amém. É uma honra estar aqui, viu? Conhecer vocês. Quando eu falo de algumas coisas, eu falo porque eu creio mesmo, viu? E logo, logo vocês vão ver acontecendo algumas coisas bem loucas, assim, bem diferentes em Gravataí. Vocês vão lembrar, ó, e ele nos avisou. E eu creio que isso é para toda igreja. É o padrão igreja de Jesus. Não é casa da fé, não é restauração, não. É a igreja do Senhor Jesus. Quando Paulo chegou em determinado lugar, as pessoas disseram: olha, chegaram esses que estão revolucionando. Nós temos que ser conhecidos assim, diferentões. Quanto mais diferente, melhor. Quanto mais fora da caixa, melhor. Porque Deus não vai pensar com o nosso raciocínio lógico. Ele vai pensar do padrão dele, segundo a palavra dele.
Ei, se coloque de pé. Eu sei que pode. Vamos adorar um pouco? Deixa a unção encher esse lugar. Eu creio, nós oramos aqui sobre ideias chegando. Sabe, aquela nossa chácara lá vai bombar, viu? Pelotas vai conhecer aquela chácara lá. Pessoas vão vir de outros lugares para conhecer aquele lugar. Nós temos que pensar em coisas para empreender. A mente de vocês tem que mudar para empreender para o reino. Amém. Não só a sua empresa particular, mas empresas que vão movimentar coisas para enviar pessoas. Amém. Para enviar, eu creio nisso, viu? Eu creio em empresas gerando renda para bancar pastores, ministros, missionários em muitos lugares. E vai começar como? Tem que começar pela gente mesmo. Quem tem coragem que comece. E eu creio nisso. Mas a gente não pode esquecer de quem é o nosso Senhor. Oh Espírito Santo, vamos adorá-lo. Depois eu quero ter um tempo de oração.